Economia solidária é a alternativa para populações mais vulneráveis. O Poder Legislativo assina projeto que descreve as obras que serão financiadas pelo CAF aqui na cidade. Feira Literária de Jacareí reuniu 15 mil pessoas durante os 3 dias do evento. Entre os nossos convidados, receberemos o jornalista Rodrigo Vieira, que vai apresentar os projetos que entrarão na pauta da ordem do dia de amanhã. E também o Wagner Rodrigo, diretor de Cultura da Fundação Cultural de Jacareí. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Bom dia, hoje é 30 de outubro, mais uma terça-feira, começando aqui com vocês o Bom Dia Jacareí. E para ficar bem informado, logo no início do nosso jornal, a gente sempre traz a vocês o giro de notícias com os destaques aí. Começamos com o Diário de Jacareí. Prefeitura diz que Saúde realizou mais de 150 consultas em mutirão. São os números aí, Leilane? De acordo com a pasta, foram então 51 consultas em cardiologia, 50 em endocrinologia, 18 em geriatria e 40 em reumatologia. Foi a terceira vez que a Secretaria realizou mutirões de consultas no SIM. Em setembro foram 100 consultas em dermatologia, 110 mapeamentos de retina e 50 consultas com pneumologista infantil e 50 avaliações para pequena cirurgia de dermatologia. Então, esse mutirão conseguiu realizar agora nesse último sábado 150 consultas lá no SIM. Balanço, então. Vamos à próxima manchete do jornal Vale. Famílias sem teto migram para outro terreno no Vale. Está falando lá do Coração Valente, lá o quilombo Coração Valente. As famílias, dias antes da data prevista para a reintegração de posse, os integrantes do movimento migraram para um terreno no bairro Bandeira Branca 2. Está aí agora aguardando, Os moradores tinham... Esse deslocamento se iniciou na sexta-feira. A reintegração de posse foi ordenada pela Justiça no dia 26 de setembro, 8 meses após o pedido da empresa Ricardo Empreendimentos Imobiliários, que detém o terreno desde 83. Então, esses moradores começaram a sair lá da área e estão alguns deles se instalando ali no bairro Bandeira Branca 2. Próxima manchete, Agência Senado. Adicional de periculosidade para agentes de trânsito entra na pauta da CAI. A fiscalização de trânsito e operação ou controle de tráfego de veículos podem constar entre atividades consideradas perigosas pela lei. Tá aí a justificativa do projeto, é que esses trabalhadores ficam ali expostos no trânsito, exposição em cruzamento e estações de passageiros, além do risco de morte durante operações de fiscalização. Isso aí é a proposta que está circulando no Senado. A EBC, Organização Mundial de Saúde, 93% das crianças respiram poluição acima do recomendável. No Brasil, 87% dos menores de 5 anos são expostos a poluentes. Um dado que a EBC traz aí alarmante. A situação é ainda mais grave na Ásia e na África e também nos países de renda média e renda baixa, Então, a publicação desse relatório antecedeu a primeira Conferência Global da Organização Mundial da Saúde sobre a poluição de ar, que começa inclusive hoje na Suíça. E o tema, então, é melhoria da qualidade do ar, combate às mudanças climáticas. Então, a ideia é trazer políticas que ajudem a diminuir os impactos ambientais relacionado ao ar nesses países de baixa e média renda. Tá aí. Bom, esses foram os destaques aqui do Giro de Notícias. Para conversar com a gente nesse primeiro bloco, estamos recebendo o jornalista Rodrigo Vieira. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Leilane. Bom dia a todos. Tá aí. Rodrigo, ano chegando ao fim, essa semana mais uma sessão ordinária, também temos uma sessão extraordinária, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, que é a eleição da nova mesa diretora da Câmara Municipal de Jacareí. Mas antes vamos à ordem do dia. Amanhã, quantos projetos estão aí na pauta? Pois então, mais uma ordem do dia bastante tranquila, São 2 projetos apenas, 2 projetos de autoria legislativa, dos vereadores. O primeiro deles está constando aí, que é de autoria do Valmir, do Parque Meia Lua, está denominando essa rua, que é a atual Rua 6, lá do distrito de São Silvestre, de vereador Luiz Carlos Maiola Covri,
Esse foi um vereador aqui da casa, ele foi vereador por 2 legislaturas aqui em Jacareí, né, de 73 a 76 e de 1989 a 1992. Então é uma forma aí que o vereador está encontrando de homenagear um ex-colega aqui de Câmara Municipal, né? E também esse ex-vereador, né, o Luiz Carlos Maiola, ele foi subprefeito de São Silvestre, lá do distrito, entre 1983 e 1889. E ele ficou lá conhecido, ali na comunidade do São Silvestre, por ele ter feito a implantação do calçamento das ruas ali do distrito, né? Então ele é bastante conhecido ali pela população da localidade. E aí é uma forma que o vereador está encontrando de homenagear esse ex-colega aqui de Câmara Municipal. Aí esse então o primeiro projeto da ordem do dia amanhã, hein? Esse é o primeiro projeto, e aí temos mais um, se você quiser comentar ou guardar mais para frente. A gente vai ter uma matéria, daqui a pouquinho a gente comenta. Então, bom, em tempos de crise, a economia solidária tem sido alternativa para as populações mais vulneráveis aqui no Brasil. Ela já representa 10% do PIB e emprega milhões de pessoas. Representantes do setor lançaram na Câmara Federal uma plataforma com suas principais reivindicações. Cooperativas de catadores, artesãos e agricultores familiares são exemplos da chamada economia solidária. Com base em conceitos de autogestão, preços justos e divisão de lucros, esses empreendimentos contribuem significativamente para a atividade econômica. Um novo cooperativismo, mas um novo cooperativismo que talvez se expressa muito naquilo que o professor Paul Singer sistematizou no diálogo da economia. Ele talvez foi o que melhor trouxe para o debate da economia aquilo que é a experiência da humanidade de diversos povos, diversas culturas ao longo de toda a história, nas relações de troca, nas relações de convivência, de como é que se pode viver em comunidade. Representantes de cooperativas e associações lançaram na Câmara a plataforma Por um Brasil Cooperativo e Solidário, com as principais pautas do movimento para o fortalecimento da economia solidária no Brasil. Segundo eles, o setor representa 10% do PIB e emprega 3 milhões de pessoas. No evento, prestaram homenagem ao economista Paul Singer, falecido em abril, e que lançou as bases da economia solidária no Brasil. O Singer, ele plantou uma semente para nós que é possível, a partir do cooperativismo, dos empreendimentos de economia solidária, gerar trabalho, gerar renda. E essa renda ela é distribuída entre os sócios cooperados, entre os empreendimentos de economia solidária. Então o Singer, para nós, ele plantou a esperança, não de esperar, a esperança que ter um objetivo a ser focado e a ser buscado. Uma das maiores reivindicações é o acesso ao crédito. O governo promete apoio. A Secretaria lançou o edital de redes. Esse edital de redes teve como propósito alcançar esse público de economia solidária e trouxe como novidade o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Com essa nova legislação, o edital foi lançado e assim organizações da sociedade civil estão pactuando com o governo federal. O projeto aprovado na Câmara no passado cria a Política Nacional de Economia Solidária. O projeto, que agora está no Senado, prevê a criação de linhas de crédito e autoriza a União a criar um fundo nacional para centralizar e gerenciar recursos orçamentários para a Política Nacional de Economia Solidária. O texto aprovado na Câmara prevê que os empreendimentos poderão ser formalizados em cartório e aponta o Ministério do Trabalho e Emprego como responsável pela implementação da Política Nacional de Economia Solidária. A economia tem que ser solidária. Porque quando a economia é só regida pelo mercado, acontece o que está acontecendo para o povo hoje. Ele fica desempregado, as empresas fecham, não comercializa, a gasolina aumenta, gás de cozinha aumenta, diesel aumenta, só tem aumento de custos. Esse é o mercado. Nós não queremos um mercado explorador, nós queremos um mercado justo. As discussões da economia solidária tem muito a ver. Semana passada recebemos aqui o pessoal da agricultura orgânica, né, familiar, então vê que também está sendo discutida isso no plano federal. Bom, vamos ver como que fica o tempo nesta terça-feira, a previsão do tempo CPTEC e INPE. Hoje o dia começou já nublado, como tem sido ao longo desses últimos dias,
e a terça-feira deve seguir abafada aqui em Jacareí. Mas a nebulosidade da última semana permanece, apesar dessa sensação de calor, ela deve permanecer. O sol pode aparecer no período da tarde, a umidade relativa do ar fica em 48% e não teremos chance de chuva nesta terça-feira. Os termômetros variam entre 15 graus de mínima e 28 graus de máxima. Amanhã existe a possibilidade de que essas nuvens se dissipem e deve chegar aqui na cidade uma massa de ar quente que faz com que o sol apareça ao longo do dia. A umidade do ar vai marcar 46% e ainda seguimos sem previsão de chuva, que deve chegar aqui em Jacareí mais no final da semana. As temperaturas variam entre 17 graus de mínima e 30 graus de máxima. Bom, tá aí, né, a previsão do tempo. Vamos voltar aqui para a nossa ordem do dia, mais um projeto amanhã, né, Rodrigo? O segundo e último. Esse aí é de autoria, são 7 vereadores, mas o foco principal aí acredito que seja o vereador Juarez Araújo, né? Ele colheu as outras demais 6 assinaturas aí, na sequência está aí para vocês verem: o Rodrigo Salomão, Valmir do Meia Lua, o Arilo Batista, Aderbal, Paulinho dos Condutores e a Márcia Santos. Na verdade, o que o vereador está propondo, em conjunto com esses demais 6 parlamentares, é que exista uma regulação da comercialização de cobre, né, desse material cobre e outros metais, como ferro, aqui em Jacareí. Uma regulamentação em que sentido? Tanto da pessoa que compra quanto da pessoa que vende esse produto. Então, o vereador propõe um registro de informações de procedência do produto e também dos dados pessoais daquela pessoa que comercializa, tanto de quem compra quanto quem vende. É uma forma que o vereador está buscando, ou seja, que a municipalidade está encontrando, de você colocar sobre a rédea da lei, é uma forma de você coibir ou tentar pelo menos penalizar aquelas pessoas que roubam esse tipo de material. A fiação, por exemplo, que é muito utilizada para transmissão de cabeamento de internet, enfim. Tenta bloquear esse tipo de ação. Porque essas pessoas, elas adquirem esse material clandestinamente e depois revendem no comércio. Então é uma forma que o vereador está tentando coibir esse tipo de atividade com esses registros, tanto de quem compra como quem vende e de quem faz o armazenamento. E aí ele coloca também algumas punições para essas pessoas os comércios que têm esse tipo de produtos que comercializam, que eles têm que ter esse registro. Se o registro não for atualizado, não for cadastrado, não estiver corretamente qualificado ali dentro das normativas que ele coloca, desses procedimentos de RG, CPF, dado de quem comprou, de quem vendeu, a quantia que você tem lá armazenada, da onde que veio esse produto, ele coloca uma multa. São 5 VRMs, aproximadamente aí R$320 para casos de estabelecimentos que não cumpram com esses registros. E uma multa em dobro para os estabelecimentos que depois que foram autuados pela primeira vez, no caso de reincidência, de não conseguirem não conseguirem fazer esses registros. Talvez seja uma medida aí que o prefeito também está buscando, de tentar coibir esse tipo de atividade, porque aqui a gente tem, né, os locais adequados para descarte de materiais. E o cobre também é um material que se enquadra de uma classificação diferente da dos outros materiais recicláveis. Então você tem uma destinação correta para esse tipo de material. E o que o vereador e a municipalidade estão tentando fazer é encontrar uma maneira eficiente e de tentar coibir, além de o trato do meio ambiente, o descarte correto desse material, uma questão comercial, que é a que está vinculada, nesse caso, ao roubo, ao furto desse tipo de material, de fiações, enfim, de cabeamento públicas, né? Uma sessão provavelmente bem tranquila amanhã. Uma sessão aparentemente bem tranquila, são 2 projetos, da mesma forma que ocorreu na semana passada, né? Foram 2 projetos também. Vamos aguardar a sessão que começa amanhã às 9 horas. Tá joia. Bom, na última sexta-feira, membros do Poder Legislativo receberam o prefeito Isaías Santana para assinar o recebimento do projeto que engloba a descrição das obras que serão executadas com o empréstimo que foi solicitado pelo Poder Executivo da cidade ao CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Mais um passo foi dado para concretizar o financiamento solicitado pela Prefeitura Municipal ao CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, no valor de R$240 milhões, que possibilita a realização de um pacote de obras para transformar o aspecto físico da cidade. O projeto foi entregue à presidente da Câmara para ser analisado e votado pelo Poder Legislativo Municipal. Nós precisamos da lei autorizativa da Câmara Municipal
e o governo federal, por diversos ministérios que analisam esses pedidos de empréstimo, precisam buscar autorização no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos. Esses 2 atos serão feitos agora, nesse período, para ver se até o final do ano a gente já assina esse contrato e do ano que vem, no primeiro trimestre, a gente começa a fazer as licitações para que as obras comecem já em 2019. Agora a gente vai entregar para a Secretaria Legislativa, que ela vai dar continuidade nos procedimentos cabíveis, né, que seria encaminhar para a consultoria jurídica e depois para as comissões, né, aqui eu acho que vai quase todas as comissões vão dar o parecer, por conta que aqui fala de todas as políticas públicas, né, como eu falei, ele está pensando no meio ambiente, está pensando no trabalho, está pensando na infraestrutura. Todas as obras que o projeto envolve levariam 12 anos para serem concluídas se dependessem exclusivamente dos recursos municipais. Mas, com o financiamento, a expectativa é de que todas as obras sejam concluídas nos próximos 3 anos. Com certeza é um pacote que exigiria, no mínimo, 3 gestões. E se houvesse recuperação econômica, porque nós teríamos que investir algo em torno de 150 milhões a cada gestão para poder conseguir antecipar essas obras. E outro ponto de destaque é a geração de novos empregos no município. Só nesse pacote aqui é previsto mais ou menos 6 mil empregos. Então a gente vê quanto que a gente está padecendo aí de ver o índice de desemprego, pai de família. Então é uma oportunidade ímpar para desenvolvimento, para empregabilidade. Então a gente fica muito feliz e também esse pacote, a gente está vendo tudo isso, mas também tem uma grande responsabilidade, fiscalizar cada licitação que vai ser feita, acompanhar para que seja tudo feito de qualidade, a contenta do que merece cada munícipe, porque investe o dinheiro do seu imposto. Tá aí, vemos aí, a gente vem acompanhando essa discussão, né, Rodrigo? Inclusive, você teve lá com o prefeito, lá na prefeitura, né, no gabinete do prefeito, chegou a gravar uma entrevista logo que circulou esse empréstimo, logo que a prefeitura conseguiu lá o termo de aceite. Como é que você, agora o que avançou nessa discussão? Então, agora o pessoal, os executivos lá da CAF, né, do banco, esse banco que está fazendo aí o financiamento, eles estão aqui, né, aqui em Jacareí, estão desde segunda-feira aqui, vão embora na quarta-feira, e eles estão conhecendo em loco esses pontos, esses locais onde o prefeito está estimando fazer essas obras, né? Então eles vão conhecer os locais, os projetos executivos, que segundo o prefeito já estão prontos, já estão concluídos os projetos executivos, quer dizer, o primeiro passo aí para você, claro que você tem essa primeira manifestação da Câmara aprovando esse projeto, porque isso já foi protocolado na Câmara, essas imagens que a gente estava vendo ali, foi do momento que o prefeito protocolou o projeto na Câmara, virou um projeto de lei, né? A Câmara precisa aprovar esse projeto de lei, e o prefeito, como o prefeito explicou, depois da aprovação aqui na Câmara, essa mesma intenção vai para o Senado precisa, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado precisa também dar o aval para essa intenção daqui do município em adquirir esse financiamento, esse investimento, né? Agora o próximo passo, depois dessa visita dos técnicos aqui da CAF, aqui no município, é partir já, como já tem os projetos executivos dos projetos, porque os projetos não são colocados na sua totalidade, eles são colocados por etapas, então por projetos. Então cada projeto tem uma ação executiva, tem um projeto executivo de começo, meio e fim, né? Então tem uma licitação específica para cada um deles. Então o próximo passo, como disse o prefeito, é fazer agora, iniciar a licitação já no ano que vem, já no primeiro trimestre do ano que vem. O prefeito está contando aí com, entre outras coisas, com um aval da questão ambiental de licenciamento, das licenças ambientais para esse tipo de obra, né? Espero que tudo dê certo e que realmente o município consiga efetivamente dar início a essas obras que são de grande maioria relacionadas à mobilidade urbana. Um dos principais assuntos que foram colocados naquelas audiências, que logo quando a gestão do prefeito Isaías assumiu, eles colocaram diversas audiências públicas do plano diretor relacionadas ao que o município, o que as pessoas esperavam, tinham a maior dificuldade aqui no município. Quais eram os principais gargalos aqui do município? Mobilidade urbana, esporte, lazer e educação. E segurança estavam entre os principais pontos apontados pela população nessas audiências do plano diretor. Quer dizer, é uma medida também, esse investimento do CAF para essas obras de infraestrutura dão vaza muito em função dessas demandas apontadas lá nessas audiências relacionadas à mobilidade urbana.
né, a terceira ponte, por exemplo, que é o principal aí. A gente fala muito dessa questão da terceira ponte, mas existem outros. Isso até foi tema na campanha para prefeito em Jacareí, era um tema que praticamente todos os candidatos faziam essa discussão dessa necessidade da ponte, é quase que um ponto em comum assim aqui na cidade, né? Isso é uma unanimidade, né? Mas existem outras obras também importantes, né? A ligação da Malek Assad, né? Lá fazendo a ligação com a região norte, enfim, também da Avilino, né? Anelo Máximo, enfim, são obras de infraestrutura importantes para o município, para você também, uma certa forma, tirar a vazão, o fluxo de veículos do centro da cidade e fazê-los contornar pelos entornos, né, de acesso, que é isso que o prefeito está querendo fazer. Imaginando aí. É. Tá aí. Então vamos acompanhando também como é que vai ser o desenrolar desse financiamento. Olha só, já estão à venda os convites para o evento solidário que a Associação Fênix realizará no próximo dia 9 de novembro. É um jantar árabe com muita música ao vivo e variedade gastronômica. Confira mais detalhes agora em nosso boletim. No dia 9 de novembro, a Associação Fênix realizará um jantar árabe, evento solidário com o objetivo de arrecadar fundos para a manutenção dos projetos desenvolvidos com crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social. Os convites já estão à venda pelo telefone 3958-8130. O jantar começará às 8 da noite e será realizado em um espaço de eventos localizado na Praça da Independência, número 34, no bairro São João. Tá aí. Rodrigo, amanhã não, quinta-feira, amanhã tem sessão ordinária. Quinta-feira a gente tem sessão extraordinária, que é a sessão que vai definir a nova mesa diretora da Câmara Municipal. Ao longo desse mês alguns nomes foram surgindo, nada assim oficialmente, né? A gente aqui na TV Câmara, a gente tem que falar quando já está protocolado, né? Tem muitas especulações, é normal nesse período. O período das eleições também acabou, vamos dizer assim, ficando um pouco por cima dessa discussão interna aqui, mas quinta-feira teremos nomes para disputar a mesa diretora. Você já tem essa informação, traz aqui para a gente agora. Isso, como você disse, né, é preciso oficializar, né, na Secretaria Legislativa os nomes, né, isso aconteceu já na sexta-feira e na terça-feira, na segunda-feira. O primeiro nome é o Paulinho dos Condutores e o segundo nome é o Abner de Madureira. Então os dois do PR. Os dois do Partido da República, né, eles fizeram, no caso do Abner, já na sexta-feira, e no caso do Paulinho, na segunda-feira. Eles protocolaram os nomes aqui na Secretaria Legislativa. Então, a partir desse ato de formalizar, eles são oficialmente os dois candidatos que concorrem a esse pleito da eleição da mesa. Vale lembrar que essa é uma sessão, como você disse, extraordinária, mas nesse caso específico ela não onera, não tem pagamento para esse tipo de ação, haja vista que todas anteriormente, quando se fazia sessões extraordinárias aqui na Câmara, ocorria o pagamento, né, aos parlamentares, mas não acontece nesse caso. É uma sessão, apesar de ser extraordinária, ela está fora da ordem da sessão ordinária, que normalmente acontece às quartas-feiras. Ela não é cobrada, ela não é paga aos vereadores. Eles vêm aqui para fazer a eleição da mesa às 10 horas da manhã, né? E lembrando que ainda até o momento são esses dois nomes, tá? Há a possibilidade ainda de outros nomes. Até a última hora, sim, Rodrigo? Sim, se não me engano, até 1 hora antes do horário do instante da votação. Então, até quinta-feira podem surgir novos nomes, então. Exatamente. Por enquanto, temos 2 nomes protocolados na Secretaria Legislativa. Quem sabe pode ser que apareça mais um outro nome ou não, ou fique... Só uma curiosidade, ele protocola o presidente, ou ele protocola a mesa toda? Ele já diz quem é o seu primeiro secretário? Não, isso é lá no plenário que... Isso, ele protocola só o nome do presidente, o candidato à presidência. A eleição da mesa diretora, do primeiro e segundo secretários e do vice-presidente, lembrando que o vice-presidente não faz parte da mesa diretora, né? Isso é feito depois da eleição do presidente. Tá. Também é votado lá, vai ser votado também no plenário. Também é votado no plenário. Primeiro acontece a eleição da presidência, né? Logo em seguida do primeiro e segundo secretário e do vice-presidente. Mas tudo acontece na quinta-feira às 10 horas da manhã. A mesa e o vice-presidente.
Tá aí, então teremos 2 candidatos do PR, é meio que uma tradição aqui na Câmara Municipal, você nunca ter na mesma legislatura 2 presidentes do mesmo partido, sempre acontece uma alternância e aí a gente segue então essa tradição. Isso, exatamente. Eu acho que é uma condição que acontece não só aqui no Legislativo de Jacareí, mas a gente vê de uma forma geral no Legislativo Nacional, né? É sempre uma forma de acomodação também, de acordos também que foram já pré-estabelecidos, né? Na campanha, enfim. É uma forma de você também renovar ao mesmo tempo e oxigenar também a máquina com aqueles que já fazem parte da administração já no caso da eleição majoritária, que é aqui no Jacareí para o prefeito. É um ponto interessante, o PR teve candidatura própria à prefeitura, né? O atual secretário de Guedes foi candidato do PR a prefeito, disputou com o prefeito Isaías, mas após as eleições o PR passou a fazer parte da base aliada do prefeito. Tem secretários, o próprio Edinho é um dos secretários e também aqui na Câmara faz parte da base. Então a tendência não, né? São 2 do PR por enquanto, se mantendo esses 2 nomes, a presidência, então, continua sendo parte da base aliada do prefeito Isaías. Exatamente. Como atualmente a Lucimar Ponciano, do PSDB, ela é da base, né? Ela é do partido do prefeito, seria natural que o outro partido assumisse, né? a presidência. E nesse caso, aí, como você falou, vai ficar entre um dos vereadores, um dos 2 aí do PR. Tá bom. Isso tudo a gente acompanha amanhã ao vivo, a partir das 10. Quinta-feira. Quinta-feira, agora fui eu. A partir das 10 horas da manhã, logo depois do Bom Dia, Jacareí. Isso, exatamente. Rodrigo, obrigado mais uma vez pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a vocês e bom dia a todos. Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. Na volta, você acompanha uma entrevista com o Wagner Rodrigo, diretor da Fundação Cultural aqui de Jacareí. Bom dia, volta já. Entre em contato com a Câmara Municipal de Jacareí. Nosso endereço é Praça dos Três Poderes, número 74, CEP 12.327-901, no centro de Jacareí. Você pode fazer contato pelo telefone 3955-2200 ou pelo e-mail câmara@jacareí.sp.leg.br. A Câmara Municipal de Jacareí quer ouvir você. O passo a passo é www.portaldoempreendedor.gov.br, clica lá, quero ser MEI, formaliza-se com documento de identidade, data de nascimento e título de eleitor ou declaração de imposto de renda, ele se formaliza. No próprio portal ele já imprime o seu certificado de condição de MEI, que é o CCMEI, ao final desse processo. Então, quer dizer, ele já sai com o seu certificado de CNPJ impresso. É um processo simples, desburocratizado e gratuito e rápido. A TV Câmara de Jacareí está com novos transmissores digitais, mais potência e maior alcance do nosso sinal. Sintonize 61.4 e acompanhe nossa programação. Informe esse desenquadramento dentro do portal, automaticamente o portal já se comunica com a Receita Federal. Se ele desenquadrou, ele tem que ir a uma junta comercial para mudar a sua configuração jurídica aí. Estamos de portas abertas para te receber. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde. Venha até o Poder Legislativo Municipal, na Praça dos Três Poderes, número 74. Câmara Municipal de Jacareí, a Casa do Povo.
A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer circunstância de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Hoje, o programa ele permite a você empreender em mais de 490 atividades econômicas. Ele pode faturar até R$81 mil ano. São empresários individuais que podem ir a uma instituição financeira buscar crédito como empresário, ter acesso a linhas de crédito mais baratas do que as linhas para as pessoas físicas. Ele pode emitir uma nota fiscal, ele pode vender para o governo. Já estamos de volta com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí, e quem está com a gente agora no estúdio é o Wagner Rodrigo, da Fundação Cultural de Jacareí. Bom dia, Wagner, mais uma vez. Bom dia, novamente obrigado pelo convite. Isso aí, diretor de cultura, né, Isso. Wagner? Falei certo na abertura Correto. do bloco. Diretor de cultura da Fundação Cultural. Isso, produtor cultural, hoje estou como gestor público, né? Mas antes de tudo sempre foi produtor cultural e ativador de cultura, ativista cultural. É isso aí. Tem novidade, né? Vocês abriram um edital inédito, né? Que foi lançado, acho que no último dia 19, tem informação aqui. Isso. Jacareí, Cidade Viva, Cultura que Pulsa. O que engloba esse editorial? Então, esse edital é um novo edital do PROAC. PROAC é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado, e é a primeira vez que ele abriu um edital para cidades poderem se inscrever. Normalmente o edital do PROAC são produtores culturais que se inscrevem, pessoas jurídicas do Estado de São Paulo. Foi a primeira vez que uma entidade pública podia se inscrever. E o prêmio era você fazer editais locais na ponta, né? Ou seja, o governo do estado, em vez de abrir um outro edital para os produtores, não, ele dá dinheiro para a cidade faz um projeto para atender a região e os produtores da cidade. O edital é R$250 mil e a cidade entrava com uma contrapartida. Então a gente entrou com contrapartida de 40 mil e toda a contratação de pareceristas, então tem um edital de R$290 mil. E a ideia desse edital é tentar não trabalhar. A gente tem a LIC, né, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e pensar em outros tipos de prêmios da cidade. O edital do governo do estado, a gente tinha que fazer prêmio de R$7 a R$25 mil. E a gente pensou que tem várias frentes, né? Então até isso que a gente vem conversar um pouco hoje. É uma maneira de chegar o dinheiro na ponta, né, para os produtores culturais da cidade. E quais são os principais focos, né? É arte, é música? Então, como a gente, com R$290 mil, a gente não conseguia contemplar todas as áreas, a gente pensou em trabalhar com editais mais multi, né? Ou seja, interdisciplinares, né? Então, a gente tem um edital que chama Artes Integradas, Sarau e Pequenos Eventos, são 10 prêmios de R$8 mil, tá? Esse edital vão ser 5 prêmios para projetos inéditos e 5 prêmios para projetos não inéditos. O que seria esses pequenos eventos, saraus? Então, alguém já faz um sarau na cidade, ele tem a possibilidade de receber R$8 mil para a manutenção desse evento. E o que a gente pede... É legal depois a gente entrar no site da Fundação Cultural, que tem todos os pormenores do edital, né? Mas algumas informações mais básicas a gente já passa, né? Que eles têm que fazer no mínimo 3 eventos. Então, 3 edições desse sarau, 3 edições desse festival que ele faça. Esse é só para produtores da cidade de Jacareí, tá? A gente tem outro edital bem bacana, que são 4 pontos para territórios culturais. Ele é parecido com pontos de cultura e outro projeto do governo do estado chamado Territórios Culturais. Então são 4 prêmios de R$25 mil para pensar a manutenção do seu espaço cultural, do seu ponto de cultura na cidade, né? E esses R$25 mil, o interessante, a gente focou em R$25 mil que a pessoa tem que, o produtor, o projeto tem que focar não na manutenção do espaço. Porque a gente entende que a manutenção do espaço já vem antes. Se ele receber esse dinheiro para pagar aluguel, pagar luz, pagar energia, ele vai se acomodar com isso e o próximo ano pode ser que ele não tenha isso. Então esses R$25 mil é estritamente para pensar na programação cultural, na formação, em workshop e até a aquisição de bens. Som, algum equipamento, desde que na planilha esteja especificando que é mais barato comprar o equipamento do que locar. Então no final das contas você vai economizar. E a ideia desse projeto é estimular também descentralização.
Esse é um outro projeto que é só para produtor e empresas da cidade, né? Proponentes da cidade. E a gente tem outros 2 projetos que a gente pensou em ampliar para o Estado no sentido até de uma articulação e de uma troca. Então, de arte visual urbana, o foco é pintura muralista, arte visual, grafite, stencil, várias áreas dentro que compõem a arte visual urbana, né? São 10 prêmios de R$7 mil para fazer murais pela cidade. E esse, no mínimo, 50% vai ser de Jacareí. E por que a gente pensou isso? Pensou numa lógica de troca, né? De vir outros artistas de fora, que na verdade só compõe o Estado de São Paulo, não pode ser fora do Estado porque é PROAC. E para compor esse intercâmbio com a cidade, a gente pensar nesse crescimento. Então a gente vai ter 10 painéis pela cidade, que as pessoas possam estar grafitando, fazendo sua arte visual. Então não é só arte urbana, pode ser um artista visual que trabalha com outro tipo de pintura muralista. E fechando esses 4 prêmios, que é um pedido há muito tempo da população e até dos artistas, de ter algum aplicativo na cidade sobre as atividades culturais da cidade. Então são 2 prêmios de R$20 mil. Sendo um prêmio de R$20 mil focado no mapeamento cultural, o artista, quem está na cidade, quem são esses artistas, e outro prêmio de R$20 mil pensando na agenda cultural, na programação cultural, né? Porque às vezes você não sabe onde, que no Bom Dia você vai ter lá, sai uma agenda aqui, mas depois tem uma agenda lá do SESI, depois tem uma agenda lá do SESC Senat, depois tem uma agenda da Secretaria de Educação. A gente não consegue ter uma agenda só. Então, esse é aberto para todo o Estado de São Paulo, pensando em empresas de TI, e esse é o único edital que, no mesmo edital, a empresa quiser, ela pode se inscrever nesses 2 módulos. Pode escrever no mapeamento de artista e também na agenda cultural, desde que ela pense num aplicativo que seja a sinergia entre os 2. Então, essa é a possibilidade. Todos os outros, pode falar. As tecnologias aplicadas a serviços culturais. Isso. Todos os outros editais, a gente só pode escrever um por modalidade. Tá? Mas no final, depois, por exemplo, se ele fez um de artes integradas, de saraus, pequenos eventos, e um de territórios, ele pode escrever para os 2. Se ele for contemplado nos 2, ele vai ter que escolher só um. Só que se ele já escrever 2 projetos no territórios, ele já é desclassificado. Então é legal depois olhar os editais, ler com calma, tiver dúvida, manda e-mail para a fundação. Para não ser desclassificado já na inscrição. Porque a gente fala qual o grande problema, né, num todo, né, não só em editais, né, as pessoas não leem. E às vezes está lá claro, né? Então tem muitas coisas específicas, né? Falando que tem que ser pessoa jurídica há 2 anos com sede em Jacareí, quando o projeto é só para produtores de Jacareí, ou no estado de São Paulo. Né? Mas tem uma coisa que a gente conseguiu abrir que a gente achou interessante. MEI pode participar. Em PROACs, MEI não pode. Então se você tem sua MEI há mais de 2 anos de cidade, você pode ser um proponente. Então tem vários pequenos detalhes que a gente pede para as pessoas lerem, né? E tiver dúvida, manda e-mail para a Fundação Cultural, diretoria de cultura, @culturajacareí.sp.gov.br, Facebook da Fundação Cultural, e a gente vai estar respondendo. As inscrições são até dia 2 de dezembro. Então a gente tem um período para ler, reler, escrever projeto. Bom, legal. Falando ainda nessa questão de cultura, cerca de 15 mil pessoas participaram da FLIGE, a Feira Literária de Jacareí, que durante os 3 dias reuniu escritores da cidade e da região para oficinas e rodas de conversa na Biblioteca Municipal Macedo Soares, além de peças de teatro e atividades para as crianças. Centenas de livros também foram distribuídos durante o evento. Se a leitura abre novos caminhos para novos mundos, então a Biblioteca Municipal Macedo Soares tornou-se rota. A FLIGE, Feira Literária de Jacareí, trouxe muitos apaixonados pelos livros nesta primeira edição. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Mas como já dizia Mário Quintana, os livros podem mudar as pessoas. E foram 15 mil. É isso mesmo que você ouviu. 15 mil pessoas participaram da Feira Literária de Jacareí, que reuniu crianças, jovens e adultos em diversas atividades. Foram 3 dias de feira, no qual centenas de livros foram doados às crianças do município. Na primeira tarde, cerca de 600 crianças da rede pública municipal estiveram na feira escolhendo seu exemplar, além de peças de teatro e oficinas que possibilitaram interações entre autores e seu público, conversas, troca de ideias e experiências. Pablo Moreno, escritor de livros infantis, participou de atividades com as crianças e ressaltou o papel dos livros em tempo de internet. Nesse tempo de tecnologia, a gente não pode ser no extremo de proibir as crianças de estarem com o computador, de estarem com o tablet, né? É uma nova alfabetização que eles precisam dominar, mas a gente não pode esquecer
da leitura do livro, desse momento de você folhear o livro, olhar, cheirar o livro, que é novo, olhar, botar debaixo do braço, sentar debaixo de uma árvore. Essa ligação afetiva com o livro, ela faz com que a criança também, na história, trabalhe a sua emoção. Muitas famílias também foram à FLIGE, mostrando que o exemplo e o incentivo para as crianças é fundamental. Olha, eu acho que a importância é para tudo, porque eu acredito que a educação, toda a formação vem através dos livros, né? Eu acho que eu procuro estimulá-la desde pequenininha, já leio para ela desde bebê. Eu acho que a leitura ela abre as portas para muitas coisas, né? A imaginação, aprendizado de valores, né? Acho que a criança, ela naturalmente é criativa e acho que o que a gente faz é manter isso e expandir. Vários estandes com livros e obras de autores da cidade e região foram expostos, além de materiais como a coletânea de livros sobre arte urbana e a representatividade, cultura e luta dos negros. A gente leva a questão da cultura negra, que é porque a gente lida muito com a questão do racismo, com a questão da pessoa não se identificar negra, o colorismo que o sistema impõe. Então a gente procurou saber tudo isso e levar para a periferia e para todo mundo, dar mais conhecimento. Entre oficinas e rodas de conversa, o público pôde interagir e trocar conhecimentos com escritores e profissionais da região, que falaram sobre a necessidade de eventos culturais, como a Feira Literária de Jacareí. O Vale, especialmente esse fim de ano, cria quase como um corredor, né, cultural, porque a gente teve, há menos de um mês, a gente teve a FLIM lá em São José, a gente teve a FLIT em Taubaté e agora a gente tem aqui em Jacareí. Eu acho fundamental até que esses eventos conversem mais, porque tem muito público, tem muita gente. Acho que a leitura e esses espaços são espaços para isso, né? Uma biblioteca municipal. As pessoas precisam saber que existe uma biblioteca cheia de livros, cheia de histórias. Então, acho que colocar eventos aqui, divulgar esses eventos, trazer essas pessoas é uma forma de democratizar esse processo de aprendizado, de acesso a conhecimento na cidade, uma cidade que está dentro de uma região histórica, que tem histórias para dar e vender. É muito legal, não só pelos livros, os autores, né, aqui da cidade que estão circulando esses dias, isso é a questão mais óbvia do evento, mas todas as oficinas, os workshops que estão acontecendo aqui, outros tipos de encontro para além da literatura, isso é muito importante, a cidade se movimenta, é muito legal você ver as crianças vindo buscar o livro, ou você poder falar com alguém que está comprando seu livro e a pessoa te dá um feedback, você falar um pouquinho para ela, eu acho isso fantástico. Em tempos de violência e ignorância, um livro pode ser a resposta para uma sociedade mais consciente e tolerante. Ouvir a história de uma outra pessoa, contar a sua própria, se colocar no lugar do outro, pode ser fundamental. Leitura transforma? Eu acho que sim. Eu acho que a gente conhece histórias, conhece pessoas importantes ou pessoas que têm uma história marcante. E eu acho que isso traz uma capacidade de a gente conhecer melhor os outros também. Eu acho que sim. A feira, que foi organizada pela Secretaria de Educação, em parceria com a Biblioteca Municipal, já garantiu que a próxima FLIGE está nos planos do município para os próximos anos. A importância de que a gente traga eventos com esse viés é fundamental. Porque quem fala em aprendizagem, quem fala em desenvolvimento de competência, de cidadania e de valores, é dentro de um momento desse, que de certa forma tem um lado lúdico, tem um lado acadêmico, tem um lado cultural, tem um lado político, não partidário, mas político, social, econômico. Tudo isso movimenta uma série de coisas a nível neurológico, na construção das relações mentais, não só das crianças, mas dos adultos também, no sentido a se posicionar perante o mundo, a se posicionarem perante a sociedade e qual é a importância de cada um de nós nessa teia, nessa rede que é um ecossistema de sociedade. Bom, eu sou suspeito para comentar essa matéria, eu já falei aí dentro da matéria, acho que
Foi um evento marcante, né? Que reuniu 15 mil pessoas durante os 3 dias. A circulação. É bacana, assim, foram doados livros, né, para alunos do ensino fundamental. Então, acho que esse movimento, né, esse primeiro movimento, é extremamente importante para despertar justamente essa cultura do hábito da leitura aqui na nossa cidade. E a ideia também, né, da biblioteca ao lado do parque é uma coisa só, né? Isso tem que ser pensado futuramente, de cada vez mais ser uma coisa só acho que a biblioteca está sendo muito feliz esse ano, abriu espaço para o Nandi, para o Batalha dos Trilhos, é esse mesmo, né? E abrindo aos sábados. Abrindo aos sábados, é um espaço, não é só... E a biblioteca, assim, em outras cidades, verificando, e tem outros países, ele não está sendo mais um espaço só de leitura, é um centro de convivência cultural. É um espaço que tem uma internet boa, você vai utilizar, você vai conversar, é um ponto de encontro. Então, acho que esse processo de estar junto com o parque é de ressignificar também o uso dos espaços públicos, por exemplo, a biblioteca pública. Eu morei em São Paulo, do lado do Centro Cultural São Paulo, e aquilo é exatamente isso. As pessoas vão lá para ensaiar teatro, pessoas que vão lá para fazer discussões, reuniões, elas marcam, né, de grupos aí, tem desde gente que está dançando, ensaiando peça de teatro, num espaço que é uma biblioteca também. Né? Espaço público. Um espaço cultural. Isso aí. Wagner, a gente falando de espaço cultural, a gente está falando de editais de financiamento que fomentam e ajudam a que esses grupos de pessoas e organizações, né, possam apresentar o fruto das suas construções aí. Mas também tem uma dificuldade de acessar essa burocracia, né? O artista, às vezes, ele está criando, não são todos que têm essa aptidão, essa habilidade de fazer um edital, como você falou, até a leitura do edital. Tem muita gente que se atropela ali e acaba não prestando atenção em algum detalhe e acaba ficando de fora. Vocês têm feito algum tipo... Eu sei que o Binho faz lá as reuniões com os produtores. Quais são as ações que vocês estão fazendo na Fundação para qualificar e capacitar as pessoas para acessar esse tipo de edital, não só da Prefeitura aqui de Jacareí, como outros, né? Então, desde o ano passado a gente começou com umas ações mais pontuais. A gente trouxe ano passado com a Jaque de São José dos Campos, com elaboração de projetos, algumas outras formações pelas oficinas culturais do Governo do Estado e assessoria a projetos culturais, que o Fábio, o Binho, que é gerente de fomento e formação, que dava esse atendimento aos projetos. Esse ano a gente conseguiu trazer de uma forma um pouco mais formatada e mais clara, até em paralelo com o Jacareí Criativa. Então a gente trouxe um projeto chamado Jacareí Criativa, que a gente foca em informações do seu empreendimento, para além dos projetos culturais. Então, eu tenho um projeto de teatro, mas e meu grupo? Qual a função do meu grupo? Para onde que o meu grupo vai? Meu grupo presta serviço direto para o SESC, para a empresa, faz coisas sobre de trânsito, campanha, o que é uma empresa, para onde pode ir? Então a gente começou a trazer essas formações que estão sendo mensais, a gente tem até a agenda desse mês com essas formações, e continuar a assessoria desses projetos. Então, pegando um exemplo, esse ano a gente teve com a Luciana Machado, que é aqui de Jacareí, veio pela Poeses também, parceira do Governo do Estado, elaboração de projetos pensando em PROACs do Governo do Estado. E uma das pessoas que participou do projeto dela e que participou também do projeto do Fábio de assessoria foi contemplado de acervos museológicos por um projeto PUMAV. Ela ganhou um prêmio de, se eu não me engano, de R$30 mil. Um dos únicos projetos de Jacareí que foi contemplado no PROAC esse ano do Governo do Estado. Então a gente tem a ideia, assim, dar caminhos para esses produtores. É uma pessoa que acho que não teve o primeiro projeto do PROAC dela, ela teve acesso a essas assessorias. Pensando especificamente no PROAC agora do municípios, a gente já teve com o Júnior, também em parceria com oficinas culturais do Governo do Estado, 3 dias de elaboração de projeto, bem no início, quando lançou o edital. Semana seguinte do lançamento digital, e a gente vai ter outra formação dia 5, 6 e 7, 12 horas, que ele vai focar exatamente no PROAC municípios da cidade. Então eu mandei os 4 editais para ele leu, ele vê os pontos, e os produtores que quiserem se inscrever, ele vai estar focando nesses 4 editais. As inscrições pelo site da Fundação Cultural ou seguindo na página da Fundação Cultural. Então são 3 dias de 12 horas de formação. E a gente vai ter ao longo de novembro também alguns momentos de tira-dúvidas. O que é tira-dúvidas? São momentos mais específicos do que é o edital, não de como escrever o projeto. Mas o que pode fazer, o que não pode fazer. Isso a gente vai estar publicando também no site. E um dia de apresentação geral de todos esses pormenores desses projetos. A gente não fez nenhum lançamento oficial, está tudo nas redes sociais. Então a gente vai ter esse dia de tirar dúvida. A gente acha muito importante não só lançar o edital, mas qualificar as pessoas para escrever esses editais. Né? Porque quanto as pessoas aprendem, melhor qualificados seus projetos. E a gente vai ter uma qualidade maior na ponta, né? Na hora que chegar esses projetos. Isso aí. Bom, agora é hora de você ver mais um episódio da série sobre os 70 anos da Câmara Municipal de Jacareí. Vamos acompanhar hoje a trajetória das mulheres parlamentares no Legislativo da cidade.
Até hoje, 11 mulheres ocuparam a cadeira de vereadoras em Jacareí. A primeira foi Ofélia Bertelli, que assumiu o mandato como suplente na primeira eleição do Poder Legislativo da cidade em 1947. A educadora Tereza Porto Marques foi a segunda, mais de 30 anos depois, eleita em 82 pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro. E Tereza foi a mais votada daquela eleição. Em 2000, a jornalista Rose Gaspar conquistou o primeiro de seus 4 mandatos seguidos pelo Partido dos Trabalhadores. Ainda nesta legislatura, Eliana do Panorama, também do PT, ocupou uma das cadeiras, mas como suplente. Maria Correia, no Partido da Frente Liberal, foi eleita em 2004 e, no mesmo ano, a professora Cristina Quina participou da legislatura, mas como suplente. Ana Lino, do PMDB, veio em 2012. Em 2016, 4 mulheres conquistaram cadeiras no Legislativo. Patrícia Giuliani e Lucimar Ponciano, as duas do Partido da Social Democracia Brasileira, Sônia Patas da Amizade, do Partido Socialista Brasileiro, e Márcia Santos, no Partido Verde. Tá aí então um pouco a trajetória das mulheres aqui no Parlamento Municipal de Jacareí, na nossa série de 70 anos da Câmara Municipal. Fique atento à nossa programação, são vários episódios que você vai conferindo aí as histórias, as curiosidades sobre esses 70 anos. Só uma correção aqui, no primeiro bloco, Rodrigo estava com a gente e a gente conversou sobre a eleição da nova mesa diretora, que acontece na quinta-feira a partir das 10 horas da manhã. E a gente falou que até o último momento poderiam aparecer novidades, outros vereadores pleiteando o cargo de presidente, mas existe uma portaria aqui na Câmara que determina que para a inscrição dos candidatos, ela se encerra no dia anterior à votação às 5 horas da tarde, ou seja, amanhã, quarta-feira, até às 5 horas da tarde, os vereadores interessados em disputar a presidência da Câmara de Jacareí devem protocolar a sua inscrição na Secretaria Legislativa aqui da Casa. Então, amanhã, até o final da tarde, já encerra o prazo e saberemos com certeza quem são os candidatos. Hoje, como falamos no primeiro bloco, temos 2 candidatos, ambos do PR, Abner de Madureira e Paulinho dos Condutores. Você acompanha tudo isso na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Bom, a Secretaria de Planejamento promove esta noite mais uma audiência pública para a discussão do Plano Diretor de Jacareí. Confira mais informações no nosso comercial. Participe das audiências públicas para a construção do Plano Diretor de Jacareí. Dia 30 de outubro, às 7 da noite, audiência pública na Câmara Municipal de Jacareí, localizada na Praça dos Três Poderes, número 74, no centro da cidade. Outras informações, dúvidas e sugestões, mande um e-mail para planodiretor@jacareí.sp.gov.br ou acesse jacareí.sp.gov.br/planodiretor. Tá aí. Agenda Cultural de novembro, já aqui, né? Mostra aí, Elton. A exibição aqui do programa, que você que estava assistindo, o que era esse? É a Agenda Cultural, que mensalmente a Fundação distribui com toda a programação, né? Wagner, eu escuto isso, eu imagino que você também. Às vezes acontece alguma coisa na cidade, aí a pessoa vira para mim e fala assim, mas também ninguém divulga, né? Aí eu falo, é que você não assiste TV Câmara Jacareí. Você fica assistindo outras emissoras, não fica sabendo o que acontece na sua cidade. Você também pode assistir outras emissoras, pode assistir o que você quiser, mas também não dizer que não é divulgado não é verdade. Não é só quando sai na agenda da Globo que é divulgado. Tá aqui. Isso aqui é distribuído em onde, vai? Na verdade, são 10 mil agendas, no mínimo. Já chegamos até mais alguns meses. É distribuído nos Educamais, escolas públicas, espaços públicos. Está na Fundação Cultural, então você passar no centro da cidade, Pátio dos Trilhos, se vier aqui na Câmara, vai estar na Prefeitura, também tem na recepção. E assim, o interessante é a gente ver vários caminhos. Primeiro, a gente está deixando a agenda bem mais colorida, né? Então você olha assim, você vê um espetáculo infantil, você vê uma capa,
dessa exposição, a exposição que é da África ao Brasil. Então você é mais visual, né? E a gente está nas redes sociais, né? Então Facebook, quase todo mundo está ali. Para quem está migrando para o Instagram ou não está mais no Facebook, também conseguimos estar no Instagram. Então a gente tem esses outros meios que a gente está encontrando, a gente está divulgando, né? E entrando em contato com a Fundação, no site da Fundação Cultural, a gente está tentando fazer o que é mais interessante, às vezes, pensar em programação cultural, para que as pessoas também tenham isso que você falou, não sei o que acontece, é a formação de público e plateia, né? Porque a gente veio um tempo sem ter uma programação fixa de cultura pública, né? De eventos gratuitos na cidade. E qual a melhor maneira de você divulgar e tornar isso, você fidelizar as pessoas e ter continuidade. Então, a gente todo mês tem programação teatral gratuita, tem show gratuito, tem cinema gratuito na Amaro Lago, e a gente percebeu que isso está sendo uma constante. Então, na Amaro Lago, sempre, algum final de semana, a gente tem exibição de filme infantil. No mês de outubro, a nossa média foi de 30 a 50 pessoas, num sábado, num domingo. E isso é formação de plateia, né, para um espaço público. A pessoa que vai e volta e traz alguém com ela, e continua vindo. A gente teve o exemplo de um espetáculo que foi o Pescador de Ilusão, baseado no Clarice Lispector, nesse sábado, de público espontâneo, sábado, de 200 pessoas, né, numa véspera de eleição. Então a gente achou muito interessante. Já fica a dica que quinta-feira, às 2 horas da tarde, tem esse mesmo espetáculo, baseado no livro de Clarice Lispector, na Sala Ariano Suassuna. Então a gente está vendo quanto a gente consegue ter essa continuidade, as pessoas começam a vir. O próprio MAVE, né, visite 3 mil pessoas, assim, tá voltando, sabendo que você tem exposição, você não vai chegar lá e tá vazio o Museu de Antropologia. Então, essa questão da gente martelar, de ter sempre essa programação, e é uma programação bacana de se falar assim, tem muito de orçamento próprio da Fundação, que é pequeno, né, a gente sabe o quanto é limitada a Fundação, mas tem questões de parceria também. Então, a gente traz muitos projetos que vêm via PROAC, Lei Rouanet, de outros parceiros do Estado, até de fora do Estado. E também, esse mês de novembro, a gente vai ter muitos projetos via Lei de Incentivo à Cultura da LIC. Então vai ter várias apresentações do Coro Jovem, vai ter um projeto no cemitério do Avarei, cemitério Campo da Saudade, um projeto sobre as personalidades, pessoas que têm lá ligada à tecnologia, vai ser um aplicativo que você tira a foto de QR Code, você sabe quem é aquela pessoa. Então a gente tem vários projetos da LIC que vem somando, né? Então quando a gente tiver essa agenda assim, as pessoas também pensam, nossa, tudo isso é a fundação que está bancando, não, muitas vezes é articulação também, que a gente trazer outros projetos para a cidade. Sim. Bom, e vocês aí de casa conferem aqui sempre no Bom Dia. Na sexta-feira a gente traz um pouquinho da agenda cultural do que vai acontecer no final de semana. Então não tem desculpa, né, Wagner? Para não participar das ações que acontecem promovidas pela Fundação Cultural. Todo final de semana você pesquisar, alguma atividade tem, nem que seja uma exposição, um teatro, um filme, todo final de semana em Jacareí. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia. Obrigado a vocês, principalmente tirar dúvida do edital PROAC Municípios, e fica a dica para quem quiser conhecer mais do edital, é só entrar no nosso site na página da Fundação Cultural. Bom, é isso aí. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. O Bom Dia fica por aqui. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. Sintonize também 61.4 UHF ou nos assista 24 horas pelo nosso canal do YouTube, TV Câmara Jacareí. É isso aí. Acompanhe nossas reprises logo mais ao meio-dia e temos reprises também às 11 da noite. Amanhã, a partir das 9 da manhã, 35ª sessão ordinária desse ano, 2 projetos na pauta. E hoje à noite temos, né, voltando e reforçando, audiência pública aqui na Câmara Municipal para a última audiência pública dessas que foram programadas, pelo menos até o momento, para a discussão do Plano Diretor de Jacareí. Muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação, nos vemos na quinta-feira.